Muito bem, livro do profeta Daniel, capítulo 11, versículo 40. No tempo do fim, entrará em luta com ele o rei do sul. Esse ele aqui é o anti-Mashiach, né? As igrejas, o cristianismo, que não passa de paganismo, chama de anticristo. Mas na verdade quem virá vai ser um anti-Mashiach, o qual o rei do sul vai lutar com ele, né? Mas ele vai vencer, né? Contra o qual o rei do norte, aqui já é a Rússia, né? Se lançará com seus carros de guerra, seus cavaleiros, seus numerosos navios. Isso aí tudo a Rússia tem, né? Carros de guerra, soldados, né? Cavaleiros e numerosos navios. O país da Rússia, cuja capital é Moscou, tem até bases militares no Sudão, na Líbia, na Síria, né? No Oriente Médio, né? E ele entrará em suas terras, nas terras da Rússia, né? E invadindo-as atravessará. E veja só, primeiro ele vai lutar, o rei do sul vai lutar contra ele vai vencer, depois o rei do norte vem contra essa criatura, esse personagem, e ele vai vencer, né? E depois de vencer o rei do sul e o rei do norte, a Bíblia diz que ele vai e penetrará no país do esplendor. Só depois da vitória sobre o rei do sul, sobre o rei do norte, é que ele vai invadir Israel, né? Que é o país do esplendor. E penetrará no país do esplendor, onde muitos cairão, muitos morrerão, né? Então o texto diz aqui: esses, porém, hão de escapar de suas mãos. Edom, e dos Edonitas vem o Esaú, irmão de Jacó, né, que você chama de Jacó, filho de Isaac, né? E eu vi o Rabino Shapira, ele prega Gemorá, prega Kabbalah, prega Torá, prega um monte de coisa, né? O que o judaísmo, além dos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio, ainda tem muitos livros, né? Só a Torá oral são 63 livros, né? E quantos livros tem a Kabbalah, né? A Kabbalah. E tem o Zora, tem a Gemorá. Então, eles não pregam, os rabinos não pregam a Brit Hadashah, o Novo Testamento, os 4 evangelhos, as 14 cartas do apóstolo Paulo, nem as cartas de Kefa, né, que se chama de Pedro, de Jacob, que se chama de Tiago, e Judas, que você chama de Judas, né? Muito menos o Apocalipse de Erronã, que você chama de João. E muitos rabinos dizem que creem em Yeshua, diz que acredita no Messias, né, Yeshua. Mas o foco deles mesmo é a tradição, livros das tradições judaicas. Aí tem livro para valer, né? Muitos livros, né? Além do Velho Testamento, né? Da Tanakh, né? Esse rabino, por exemplo, ele vem dizendo que Edom é os Estados Unidos, na queda do Edom, escreveu até um livro. Agora, como, né? Se o Edom é como Esaú vermelho, se os edomitas estão ali na Jordânia, né, perto de Israel, né?
Na Jordânia também está o Monte Nebo, onde Moisés morreu, seu corpo foi escondido, né? Satanás, o diabo, queria o corpo de Moisés, mas o arcanjo, o único arcanjo, Mihael, que você chama de Miguel, disputou com Satanás e venceu, né? Também na Jordânia, lá no mesmo monte, o Monte Nebo, está a Arca da Aliança, de acordo com o livro de Macabeus, né? E aqui o texto diz que os que vão escapar, o rei do sul vai ser derrotado, o rei do norte, a Rússia, vai ser derrotado, ele vai invadir Israel, o país do esplendor, a terra formosa, porque ele é o pequeno chifre de Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, versículo 9, que está ao norte de Israel. Ao norte de Israel, que crescerá para o oriente, né? Ali está a Arábia Saudita, crescerá para o sul, ali está o Egito, vai tomar o Egito. Todo mundo sabe que Napoleão Bonaparte, o francês, tomou o Egito. O Napoleão, muitos pensou que ele era o anticristo, né? Muitos dizem que Michel de Nostradamus, francês, profetizou a vinda de 3 anticristos. E eles dizem, um foi Napoleão, porque tomou o Egito. Quase que cumpriu a profecia de Daniel 11, porque aqui diz que ele vai tomar o Egito. Eu vou ler daqui a pouquinho esse texto aqui, nesse capítulo 11. E o segundo anticristo, eles dizem que foi Adolf Hitler, né? O austríaco, que veio para a Alemanha, entrou na política, no partido nazista e conquistou a Alemanha, o berço do protestantismo, né? A Alemanha de Martim Lutero. Então, tem muitos que dizem que esses são os 2 primeiros anticristos, né? Dizem que o terceiro está para vir, né? O terceiro e último, né? A Igreja Romana está num conclave. Muitos agora trazem palavras, profecias do poeta Michel de Nostradamus. Aí há muitas citações na internet dizendo que quando um papa idoso morresse, entraria um papa de pele negra. E o mesmo Pedro Romano, que falou Malaquias, né, bispo católico da Irlanda, uns 900 anos atrás, dizem que ele profetizou 112 papas, e na contagem lá, começando com Calixto, Papa Calixto, chegando ao Francisco, a contagem dá 112. Se o Vaticano eleger no conclave, que já está ocorrendo, mais um Papa, vai ser o 113, né? Aí já quebra a profecia do São Malaquias da Irlanda, né? Se não subir um Papa negro, nesse conclave também já vai quebrar a profecia do Michel de Nostradamus, né? Tá tudo em jogo aí. Porém, eu acredito na profecia desse livro aqui, ó, da Bíblia. A Bíblia não falha, a Bíblia é infalível, porque a Bíblia é a palavra do Criador, né? Jeová, é a palavra de Deus. Então aqui diz que vai escapar das suas mãos Edom, Moabe e os sobreviventes dos filhos de Amon, né? Os amonitas, os moabitas e os edonitas, né? Edom, de onde vem Esaú, Moabe e Amon. Você vai ler na Bíblia que as filhas de Ló embriagaram seu pai, Ló, e fizeram incesto com o próprio pai, e de lá vai surgir esses 2 povos que foram um problema no encalce de Israel, no caminho de Israel, né? Moabe e Amon, Moabitas e Amonitas, muito embora Ruth, que vai casar com Boaz, e de lá vai vir o rei Davi,
e a linhagem do Mashiach, não? Ela era moabita, não foi redimida, não? Então, eu não sei de onde que esses rabinos tiram essas ideias, não? Há muita coisa extra-bíblica, antibíblica, apócrica, livros apócricos, evangelhos apócricos. Há muita coisa do gnosticismo sendo pregada nesta hora, né? Coisas as quais a Bíblia não fala, não vê o que se diz o Mahdi do Islã e o Abdullah Hashem, dizendo que os 10 reis lá, e dizendo que Armílios está preso numa pedra lá em Roma e vai ser solto, não? Você lê a Bíblia não fala de Armílios, fala de 10 reis, né? A besta do mar vem com 7 cabeças e 10 chifres, 10 reis, né? Que receberão poder por 1 hora, Apocalipse 17, e darão autoridade e poder à besta. Então começará o reino da besta, né? Que se chama de anticristo, mas é anti-Mashiach, a qual a Bíblia diz que odiará a grande prostituta, né, que é o Vaticano, Roma, tornará ela desolada, né? Ou seja, vai se apropriar dos tesouros do Vaticano, as riquezas do Vaticano. Diz que vai deixar ela nua. Não é o que eu estou dizendo, não é a Bíblia. Portanto, a besta não pode ser um papa, né? Porque vai odiar a Igreja Católica, vai torná-la desolada, vai limpar ela das riquezas dela, vai tomar tudo. Diz a Bíblia aí também que vai deixar ela nua, vai comer as carnes da grande meretriz, a grande prostituta da Igreja Católica. E por fim, diz a Escritura que vai queimar a grande prostituta da Igreja Católica no fogo, né? Por que queimará a Igreja Católica no fogo, né? Vemos o Rei do Norte hoje em ação na Ucrânia, a Rússia, né, o Rei do Norte, o Gog, a Rússia, o Rei do Norte, dizem que já destruiu 500 igrejas ortodoxas, né? 500 igrejas ortodoxas. E a religião da Rússia também é igreja ortodoxa. Não é igreja romana, católica, romana do Vaticano. É igreja ortodoxa, a igreja da Rússia e também a igreja da Ucrânia. Dizem que a Rússia já derrubou 500 igrejas ortodoxas. Lá na Rússia, o patriarca Cirilo, chefe da igreja ortodoxa, ele abençoa as armas dos soldados de Moscou, do Vladimir Putin, para matar ucraniano. Assim, no pano de fundo, vimos ontem, só para vocês terem uma base, o pano de fundo, por trás de cada nação tem religião. E as religiões estão indo à guerra. Vimos ontem a Índia lançou mísseis contra o Paquistão. Hoje de madrugada o Paquistão lançou resposta, atacou a Índia, né? Pode se escalar para uma guerra. Por enquanto não está atacando o outro. A Índia atacou o Paquistão atacou a Índia, mas o Paquistão atacou primeiro, né? Os terroristas do Paquistão, da Caxemira, atacou primeiro, acho que matou 26, né, turistas. A Índia responde e a Índia pode cortar as águas, o recurso hídrico do Paquistão, porque as águas que passam no Paquistão, cuja capital é Islamabad, as nascentes esses rios nascem na Índia, né? E tanto o Paquistão tem bomba atômica, como a Índia tem bomba atômica. Uma guerra, uma escalada de guerra, um conflito, uma guerra entre Índia e Paquistão pode desencadear na Ásia uma guerra atômica. Mas do lado da Índia tem o hinduísmo, do Brahma, que é o deus maior do hinduísmo, do Vishnu e Shiva, né? Aqueles deuses com aquelas imagens cheias de braços, né? Na Índia, você já viu? Tem o seu profeta lá. Eu não reconheço Krishna como profeta, né? Pregando reencarnação, transmigração das almas.
karma, dharma. Eu não acredito, cremando corpos, né, em Varanasi, o maior crematório do mundo, né? Muita gente, quando está velho, viaja para Varanasi, na Índia, para esperar morrer na cidade para ser cremado ali, porque diz que ali está um passo do paraíso, no hinduísmo, né? É muita gente nas pousadas, hotéis, tem gente que acha que vai morrer logo, às vezes fica 10, 20 anos esperando a morte chegar em Varanasi, só porque acredita que morrendo ali vai direto para o paraíso, né? Irá direto para o paraíso. E a forma de enterrar, a Índia não enterra, ela crema com madeira, queima com fogo. O rio o Gange, quando as famílias não têm dinheiro suficiente para o crematório, crema só uma parte do corpo, o rio Gange está cheio de corpos, né, boiando. Então, do lado da Índia está o hinduísmo. E a Índia é a maior população do mundo hoje. Mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Do lado do Paquistão está o Islã, o islamismo, né? Então, começou a Índia atacando o Paquistão responde atacando a Índia. Se virar uma guerra, o pano de fundo é o hinduísmo lutando contra o islamismo, será o islamismo lutando contra o hinduísmo. Eu estou dizendo que religiões não prestam, matam, derramam sangue. Religiões têm sede de sangue. Olha a Igreja Católica, que é chamada de primeira igreja cristã do cristianismo na Terra. Isso não passa de uma mentira. Praça de São Pedro, Trono de São Pedro, Basílica de São Pedro. Não há nenhum texto nas escrituras sagradas aqui, na Brit Hadashah, no Novo Testamento, que diz que Kefa, que você chama de Pedro, foi a Roma. Tudo baseado numa mentira, né? E você vê o William Bonner, âncora do Jornal Nacional, da TV Globo, enchendo a bola do Vaticano, o cristianismo, a religião cristã, cobrindo a cobertura, a morte do Francisco, o conclave, a eleição, a votação para o novo Papa. Isso não significa nada, é tudo mentira, gente. Tudo mentira. Eu não vou falar religião, mas a doutrina verdadeira começou em Jerusalém, com o Mashiach pregando sobre esta pedra, né? Matitiel 16:16. Eu edificarei minha Querrilá, comunidade, minha Kenessiã, minha congregação. Atos 2:42 diz que esses judeus e rudins, na verdade, perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensinamento que os 12 apóstolos traziam, de acordo com Matitiel, Mateus 19:28, os 12 apóstolos vão se sentar em 12 tronos e julgar as 12 tribos de Israel. E o que tem, você fala Pedro, mas quem vai ver com Roma? Se a responsabilidade dele com os outros 11 apóstolos, é com as 12 tribos de Israel. Quem o Criador envia às nações, o Filho do Criador, Yehoshua, é Paulo. É Paulo que prega o Evangelho para as nações, né? Cumprindo em Atos 13, ele cita Isaías 45, te estabeleci para as nações, você será portador. Não é que Paulo era o Salvador, porque lá em Filipos, na Europa, na Grécia, o carcereiro que ia se matar, se suicidar, perguntou: o que farei? O que faremos? Então Paulo disse em Atos 16:31, crê em Adão. No hebraico, o Senhor é Adão, né? Senhor meu é Adonai. Crê em Adão e Yehoshua Mashiach e serás salvo tu e a tua casa. Então Paulo nunca disse que ele era salvação. Ele era só um portador das palavras da revelação que salvava, o qual é Yehoshua Mashiach. Em Damasco, na Síria, país que fala árabe, Yehoshua falou em língua hebraica: eu sou Yehoshua, Saulo, a quem tu persegue. Depois Yehoshua disse: ele é um vaso, um escolhido para sofrer para o meu nome, vai sofrer muito pelo meu nome, vai levar meu nome aos filhos de Israel e também a reis, às nações. Foi o que Yehoshua Mashiach disse. E Paulo, entendendo
aonde ele estava na escritura, ele disse que estava cumprindo Ishaial, que se chama de Isaías 45. Mas não vemos Paulo vir se autoproclamar: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o Salvador, eu sou a vida eterna, eu sou a porta de entrada para o paraíso, eu sou o pão que desceu do céu, igual o Cacu. Filipe veio, Cacu, Sambaê, Filipe, né? Ele retirou o Sambaê do nome dele, que o significado é ruim, né? Veio se autoproclamando. E veja que os charlatões, como Cacu Filipe, que é um charlatão, vem com isso. O Cacu chegou a dizer que ele é a grande águia e o chefe da criação. Um monte de autoproclamação que não passa de charlatanismo. E agora vemos um outro charlatão, Abdullah Hashem, dizendo que é o Mahdi do Islã, que o Islã espera 3 personagens: o Mahdi, o Isa, e eles dizem que é Jesus, aparece 65 vezes no Alcorão, e o Dahal, o Dahal, né? O Dehal, eles dizem que é o anticristo, que será um joelho, né? Um homem caúdo, né? Baixinho, com risadinha, que vai fazer milagre. Bem, eu não acredito em Alcorão de Mohammed, porém eu creio na Bíblia. A Bíblia fala que vai se levantar 2 bestas, uma do mar com 7 cabeças, 10 chifres, pés de urso, medos peça, parecendo uma pantera, um leopardo, grego, Grécia, mandíbula e boca de leão, Babilônia, lá do Nabucodonosor, do Nimrod. E o dragão lhe dará seu trono. O trono de Satanás, do dragão, está na Turquia, né? Apocalipse 2:13, Pérgamo, né? Hoje é a atual cidade de Bergama. Então, a Turquia está ao norte de Israel, exatamente de onde se levantará esse pequeno chifre, né? Para crescer muito para o Oriente e também para crescer para o Sul. O Sul é onde está o Egito, e Daniel 11 diz que ele vai tomar o Egito. E, na minha opinião, é um líder político, né? Tal como Adolf Hitler surgiu na Alemanha, esse austríaco que tentou ser artista, pintou, fracassou, era um morador de rua na Áustria, né? Mas prosperou na política na Alemanha, né? Berço protestante. Então deve se levantar alguém da política no Oriente Médio ali, fazendo discurso como Adolf Hitler fez, e vai arrastar povos. Naum 11, Miqueias 2:5, Naum 3:19, Miqueias 5:5, diz que é um assírio. Porque são 7 cabeças: Egito, Assíria, Babilônia, Medos Persa, a Grécia é o 5º, e o anjo disse a João: 5 já caíram, 1 existe, que é o 6º, o qual era Roma, Nero. Mas a Roma, o Império Romano, foi derrotado pelo Império Otomano, que durou 600 anos. O Império Otomano dominou a região ali do Oriente Médio, porém o anjo diz que o 7º que vem durará pouco tempo. Não pode ser o Império Otomano. Mas o anjo diz que o 8º rei, que é a besta, né, que existia, não existe mais, mas subirá do abismo. Esse 8º rei é um dos 7, né? E a Bíblia já esclarece que vai ser um assírio. Saiu de Nínive. Nínive foi fundada por Nimrod. O pai de Nimrod era Cush. O pai de Cush era Cã, dentro da arca de Noé, com a maldição, né? Então você vê para onde caminhou essa maldição. Canaã, com Nimrod, Nínive, dali vem Babel, a Torre de Babel, Babilônia. E você tem Babilônia aí também no meio da Bíblia, aí com Nabucodonosor. E você tem Babilônia aí no final da Bíblia, Apocalipse 18, né? Que vai cair. Porém, essa Babilônia, na minha compreensão hoje, ela não é só a igreja católica, ela está se fundindo na Babilônia. A grande rameira, a grande prostituta. Como em Dubai, no Emirados Árabes, na aliança de Abraão, os acordos de Abraão, lá tem uma sinagoga, judaísmo com a Torá, uma igreja, tudo lá uma da outra, e é enorme esses templos lá, no Emirados Árabes Unidos. Uma igreja com a Bíblia e uma mesquita com o Alcorão. Então a grande Babilônia, no meu parecer, ela está se fundindo.
Judaísmo fundindo com cristianismo, judaísmo e cristianismo fundindo com islamismo, né? Para ver o que? Uma religião universal. Estão trocando ideia, fazendo acordo, aliança. Aí você me pergunta, e como que isso vai se concretizar? Ora, vai vir um paranormal. Apocalipse 13, versículo 11, diz que na visão, Yehoanã, que se chama João, vê uma besta subindo da terra com 2 chifres. Parecia um cordeiro, mas falou como dragão. O dragão é a antiga serpente, é o diabo, Satanás, né? E diz a Bíblia que até fogo do céu, esse homem não é os Estados Unidos da América do Norte. Os adventistas pregou isso. O Membrana tinha noção do que o Uriah Smith, o mestre adventista, pregou, e o Membrana também pregou. Uma besta do mar é o Vaticano, será um papa, outra besta que se levanta da terra, os Estados Unidos da América. Porém, Apocalipse 19, 10 em diante, contraria isso. Porque diz que os dois, tanto a besta como o falso profeta, os dois vão ser jogados vivos dentro do lago que arde com enxofre. Então não é país, é 2 indivíduos de carne e osso. Então está aí a aliança de Abraão, os acordos de Abraão, está aí as ideias, está aí a unificação, está aí surgindo uma fundição de judaísmo, catolicismo e islamismo. O que falta é aparecer o líder político e o paranormal, que fará sinais, grandes sinais, maravilhas, potentes sinais, prodígios, e fará descer fogo do céu à vista de todo mundo. Essa segunda besta que vem da terra e vai fazer as pessoas adorar a primeira besta, que é um líder político, que vem depois dos 10 reis. Que não receberam poder, mas receberão poder por uma hora e darão poder à besta, e quando a besta vier, ela quebrará dos 10 chifres, 3 chifres, né? Vai reinar com 7. Quem é esses 10 chifres, né? Ou quem é essa 7ª cabeça que reinará pouco tempo, né? Porque não pode ser o Império Otomano. O Otomano derrotou Roma no ano 1400 e tanto lá, o imperador Constantino IX. Rômulo foi a perna de ferro do Império Romano da Europa, da Europa, do Ocidente, né? No ano 400 e tanto, os bárbaros derrotaram o Império Romano em Roma, na Europa. Porém, o Império Romano, a outra perna, em Istambul, a atual Istambul, a antiga Constantinopla, também cidade de 7 colinas. A diferença das 7 colinas do Vaticano, de Roma, e de Constantinopla, atual Istambul, é que em cada colina tem uma mesquita, lá em Istambul, na Turquia. E é lá que está o trono do dragão, na Turquia, né? É de lá que a besta vai se erguer e vai reinar 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio. Também é o mesmo período que profeta Moshe e Elias e Moisés vão pregar. Você olha para a cidade das 7 colinas, Roma, você olha para o conclave na Itália, em Roma, no Vaticano, você acha que aí é o lugar mais importante, porém a Bíblia, que não erra, é inerrante, a Bíblia é infalível, diz que o trono do dragão não é na Europa, não é no Vaticano, não é o trono, não será o trono de Pedro, a Basílica de Pedro, a Praça de São Pedro, no Vaticano. É Turquia mesmo. Eu sei onde habita, Apocalipse 2:13, onde está o trono de Satanás. Isso nunca mudou, gente. Por isso que eu tenho pregado que a bênção será um homem chamado morte, olha o nome aí. O Islã diz que é o Dahal, de Jal, né? Dahal. Porém a Bíblia diz que o nome dele é morte. E ele vem montado num cavalo esverdeado, é a cor do Islã. Verdoso no espanhol, verdoso. E o nome é morte. E o Sheol o acompanhará, conforme falou Miqueias lá, capítulo 2, acho que é o 5 ou 15, né? Diz que esse homem, o Sheol, o acompanha e ele vai juntar os povos, né? É ele que vai juntar os povos, porque ele não vai fazer pregação. Ele vai vir como Adolf Hitler.
vai arrebatar povos, juntar nações, um discurso político. Claro que ele vai trazer uma teoria, porque Hitler trazia a teoria do arianismo, os arianos, né? A raça superior, não reconhecia nenhuma outra raça, a não ser os arianos, né? O Adolf Hitler. É claro que ele vai trazer alguma teoria bonita que vai encantar as pessoas, mas ele vai juntar os povos. Ele simplesmente vai juntar os povos, ou é os Estados Unidos. Como os Estados Unidos está se isolando da OTAN, da Europa, criando tarifa, né? Se isolando, isolando, isolando. Sim, os Estados Unidos está na Bíblia. Eu disse que quando eu ver ele na Bíblia, eu vou dizer quem ele é. Mas essa segunda besta, Apocalipse 11, não é os Estados Unidos como a primeira besta. A segunda besta, Apocalipse 13, 11. A primeira besta, Apocalipse 13, 1, não é o Vaticano. O trono de Satanás não é o Vaticano. É Turquia, presta atenção, é Turquia. E então vemos os charlatões, eles vêm e altos se proclamam. Eu penso que quando a segunda besta se levantar, e ela vai se levantar quando vier o líder global, mundial, no Oriente Médio, né? No norte de Israel, precisamente da Turquia, quando a segunda besta se levantar, vai logo fazer sinais, fogo cair do céu, na presença de todos. Não vai precisar pregar aí 10 mil pregação, 10 mil sermão, e ficar explicando isso e aquilo. O povo vai crer por causa que ele é um paranormal, por causa que essa segunda besta vai fazer sinais, milagres, prodígios, potentos, maravilhas, tudo sobre debaixo do poder de Satanás. Porque Satanás tem poder. Você nunca leu o profeta Moshe, as 10 pragas? A vara de Arão virou uma serpente. Janjam também fez pedaço de pau, madeira seca virar servir serpente. Janjam também fez as águas do rio Nilo se tornar sangue e se endurecer no coração do faraó. Mas teve uma hora ali numa praga, não sei se foi os piolhos ou as rãs, o Janjam disse que não conseguia imitar, não, fazer imitação, não. Que ali era o dedo de Deus, o dedo do Criador, e eles não tinham poder para isso, não. Então presta atenção que essa segunda besta, ela vem com poder potente de Satanás, vem para fazer coisa que ninguém fez. Eu sei, o Islã fala de um Mahdi, de um Issa, que para isso é Jesus, fala de um Dajjal, né? Porém, eu fico com a Bíblia que fala de duas bestas. E para mim, virá do Oriente Médio. Se com a leitura da Bíblia aqui, vai escapar das suas mãos os filhos de Edom, Moabe e os sobreviventes de Amon. Ele diz aqui, ó, ele continuará a estender a mão sobre outras terras. Tudo ali no Oriente Médio. Ali. Como vemos, Recep Tayyip Erdogan, da Turquia, estendeu suas mãos sobre a Síria. Derrubou Bashar al-Assad, a família alauíta, uma linhagem muçulmana que estava no poder na Síria há 50 anos. Erdogan da Turquia derrubou. Como invadiu Chipre, interferiu em Nagorno-Karabakh, está interferindo, e é inevitável, dizem os estudiosos, especialistas geopolíticos, que não haja um confronto entre Turquia e Israel, né? Inclusive o Benjamin Netanyahu queria ir, acho que no Azerbaijão, tinha que cruzar os céus da Turquia. Recep Tayyip Erdogan proibiu. E quando Israel estava bombardeando a Síria, dias atrás, né, os aviões da Turquia subiram e desligaram o GPF dos aviões de Israel, porque a Turquia está no OTAN, é o segundo maior exército depois dos Estados Unidos, e tem tecnologia pesada. A Turquia tem tecnologia pesada, gente. Eu não sei se Recep Tayyip Erdogan, que está no poder há mais de 20 anos na Turquia, vai ser essa criatura, esse personagem, né? Ele tem características, né? Pode ser que seja outro. E ele continuará a estender a mão sobre outras terras, tudo ali no Oriente Médio. Agora eu vou explicar que o quadro vai mudar. Da América do Norte, da Europa, tudo vai virar para o Oriente Médio, né? Continuará a estender a sua mão, a mãozona, né, sobre outras terras, e a terra do Egito, o Egito que tem mais
de 112 milhões de habitantes não escapará da mãozona desse antimachia. Tornar-se-á dono dos tesouros do Egito, tomará o Egito para ele. Mais de 100 milhões de habitantes, tudo muçulmano, né? E tomará o tesouro de ouro, de prata, todas as preciosidades do Egito. A maior preciosidade que o Egito tem hoje é o canal de Suez, né? Aquilo ali fatura bilhões de dólares, né? Porque os navios têm que pagar, né? Você viu o Donald Trump bombardeando o Iêmen e pedindo al-Assis, o presidente do Egito, dizendo o seguinte: ó, como eu estou bombardeando os terroristas do Iêmen, né? Você tem que liberar para os navios americanos, militar e mercantilista, passar de graça pelo canal de Suez, né? Porque passando pelo canal de Suez, sai ali no mar Mediterrâneo, ali, no Egito, em Israel, e aí é só cruzar o Mediterrâneo, já está na Europa, na Itália, né? Mas o al-Assis não vai dar nada de graça, né? Porém, esse Egito, diz a Bíblia, quando o antimachia vier, vai tomar ele. Vai tomar todas as preciosidades do Egito, né? Ainda diz a Bíblia aqui que os líbios e os cuxitas, Líbia e Etiópia, possuirão aos seus pés. Mas virão perturbá-lo notícias provenientes do Oriente, né, e do Norte. A Rússia é o rei do Norte, mas mais no Norte ainda está a Coreia do Norte. E no Oriente está a China, que também é uma potência. Hoje temos 3 superpotências no mundo: Estados Unidos, Rússia e China. Agora, quem vai engolir quem, né? Quem vai engolir quem? Quem vai engolir quem para ficar uma potência, né? Mas notícias provindas do Oriente e do Norte vai perturbar ele. E ele vai partir com grande furor para destruir e exterminar muitos. Armará as tendas do seu palácio entre o mar e a montanha. O mar aqui é o Mediterrâneo, né? E a montanha do esplendor. A montanha aqui é o Monte Sinai. Monte Sinai. A montanha do santo esplendor. Porque vai se erguer o terceiro templo, e a Bíblia diz que o homem do pecado, está vendo? Que não é um país, você fala anticristo, mas é antimachia. Paulo diz: o homem do pecado, o filho da perdição. Não é os Estados Unidos, aí, igual o Marge, se diz Marge do Islã, veio dizendo: ó, é os Estados Unidos porque na nota de $1 só tem um olho. Não é um homem, é um país, é um sistema, é um país que é o anticristo. Isso é distração, gente. Se Paulo disse, o apóstolo Paulo disse, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que o homem do pecado vai se sentar no templo de Deus e vai ordenar, dar ordem, obrigar, prestar culto a ele, adoração a ele de joelhos. Vai ter que ficar de joelhos. Você fala anticristo, mas é antimachia. Então é um homem. É um homem, mas os charlatões estão chegando e distraindo, mudando. Eles querem mudar as coisas. Vamos ficar com o que a Bíblia diz: o homem do pecado, 2 Tessalonicenses capítulo 2, depois da apostasia, se sentará no templo de Deus, se levantará contra tudo que se chama Deus e obrigará a prestar culto a ele. Veja que a Bíblia diz que ele amará as tendas do seu palácio entre o mar Mediterrâneo, e a montanha do santo esplendor, que é o Monte Sinai. Lá deve ser erguido o terceiro templo. E chegará o seu termo, chegará seu fim, sem que ninguém lhe venha em auxílio. Aí o versículo 12, capítulo 12, versículo 1, diz que nesse tempo levantar-se-á Mihael, que se chama de Miguel, mas em hebreu, em hebraico é Mihael, e diz que será um tempo, nesse tempo vai ser um tempo de grande angústia. Será um tempo de grande angústia que está chegando para a humanidade. Eu não estou dizendo que para vocês que religiões estão já lutando. Quando eu vejo a Índia atacar o Paquistão, eu vejo o hinduísmo atacar o islamismo. Quando eu vejo a Rússia atacar a Ucrânia, eu vejo a igreja ortodoxa cristã atacando outra igreja ortodoxa cristã para ter primazia, né?
Quando eu vejo Israel atacando Gaza, Hamas, Líbano, Hezbollah, Síria, a jihad, não, jihadistas, Iraque, jihadistas, Irã, xiitas, Iêmen, eles se dizem filhos de Fátima, Fátima era filho do profeta Mohammed, né? Quando eu vejo o Islã atacando Israel, é briga de religião. Quando eu vejo o judaísmo bombardeando Gaza, Líbano, Síria, Iraque, Irã, Iêmen, é religião, é o judaísmo bombardeando o islamismo. Então, é guerra de religiões. As religiões têm sede de guerra, como eu expliquei. Disse que nas cruzadas houve 8 cruzadas, além das cruzadas patrocinadas pela Igreja Católica Romana, houve o Tribunal da Santa Inquisição, 68 milhões de cristãos ou protestantes morreram debaixo do julgamento da Igreja Católica. Ou seja, as religiões têm sede de guerra. As religiões têm sede de guerra. Porque um Papa é dirigido pela Católica, pastores é dirigido pela religião protestante. Você vai me dizer que ele segue a Bíblia? Não. Você vai me dizer que os judeus seguem a Torá? Sim, porque a Torá diz olho por olho, dente por dente. Mas nós não estamos no tempo da Torá. Nós estamos no tempo da lei do Mashiach, Yoshua. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matará, Mateus, Matitiel 5, 21. Eu vos digo, quem matar vai responder no tribunal. Mudou. Ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, Mateus, Matitiel 5, 28. Qualquer que olhar com um desejo libidinoso para uma mulher em seu coração já cometeu adultério. Ou seja, Ishaiah, que se chama de Isaías, diz que o Mashiach iria engrandecer a lei, a Torá. Então hoje nós estamos na lei do Mashiach, que é mais duro, mais difícil do que a lei do profeta Moisés, do profeta Moshe. Dos 613 mitzvah, mandamentos, dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, Bereshit, Shemot, Vaikra, Devarim, os livros da Torá. Temos as 14 casas de Paulo, eu já apresentei aqui, 590 mandamentos, 590 pontos do Evangelho de Paulo, que as igrejas não obedecem, e é a lei do Mashiach. Muito superior à circuncisão, a matar animais, muito superior a olho por olho, dente por dente. Estamos debaixo hoje da lei do Mashiach. O homem justo, a mulher justa é quem cumpre a lei do Mashiach. E a qual eu venho pregando aqui, que na lei do Mashiach não há divórcio. O próprio Mashiach, Yoshua, lá em Israel, em Marcos 10, 11, 12, no 11 ele diz assim, se o homem mandar a mulher embora e casar com outra mulher, outra é um segundo casamento, comete adultério contra a primeira mulher. Se a mulher mandar o marido embora e casar com outro homem, é um segundo casamento, comete adultério contra o marido. Aí Paulo fala em 1 Coríntios 7, versículos 10 e 11, se a mulher se separar, porque é possível haver separação, não te cases de novo, reconcilia-te com teu marido. E o homem não repudie, não mande a mulher embora, reconcilia com ela. E o leito conjugal, antes Paulo diz, honroso seja entre todos o matrimônio, que é uma mulher virgem que nunca fez sexo com homem nenhum, casando com um homem puro que nunca fez sexo com mulher nenhuma. Quando se juntam, isso é santo matrimônio. E aí Paulo diz, honroso seja esse santo matrimônio, honroso seja o leito, a cama do conjugal sem mancha, e os adúlteros e fornicários Deus os julgará. Porém, as igrejas dá divórcio. Muitos pastores e pastoras e pregadores estão no 3º, 4º casamento. As igrejas não dizem nada, porque as igrejas querem só seus dízimos. Elas se colocam em condição de adúlteros e fornicários. E adúlteros e fornicários não entrarão no reino de Deus. 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10, estão do lado de fora. Também estão do lado de fora da cidade santa, Apocalipse 22, 8. Vejam o que as igrejas fizeram, as igrejas protestantes, pentecostais, deuteropentecostais, evangélicas, as igrejas católicas, o cristianismo, o protestantismo, te pôs para o lado de fora e você acha que é amigo de Deus. Que você acha que
que vai haver exceção para você que está no segundo casamento. Quanto que quando você lê a Bíblia em Marcos 10, 11, 12, você está em adultério, mulher, você está em adultério, homem. E adúlteros não entram no reino de Deus, na cidade santa. O que você deve fazer? Bem, meu conselho é abandonar o pecado. Mas eu tenho filhos e filhas. Abandone o pecado. Pior é se você morrer em pecado de adultério e fornicação. Enrolado. Eu falei amancebado, mas é amancebado, amigado. Em união ilegítima, sua alma irá ao Sheol, ao gênero de fogo, ao Tártaro, ao Hades, ao inferno, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. A decisão é sua. Eu não sou teólogo, eu não estou aqui para pregar teologia. Eu sou um crente nas Escrituras. Eu prego Escritura. Mashiach disse aos judeus: errai-vos não conhecendo as Escrituras. E nem o poder do Criador, o poder de Deus. Agora, se você vai seguir um pastor, um bispo, um papa, um teólogo, um padre, um sacerdote, um missionário, um apóstolo, um profeta, que não prega a Bíblia corretamente, não conhece as Escrituras, aí é um cego guiando outro cego e os dois cairão dentro do buraco. Cairão dentro do buraco. Não crê em religião do judaísmo. Sai disso aí, não crê em religião do cristianismo católico e cristianismo protestante, e cristianismo pentecostal e cristianismo deuteropentecostal e cristianismo neopentecostal. Só igrejas neopentecostal no Brasil tem mais de 50 mil. Tudo registrado. Elas não são de Deus, nem o islamismo. Veja, eles não seguem a Bíblia. Olha a Índia, hinduísmo lutando contra o Islã no Paquistão. O hinduísmo da Índia. Olha a Rússia, cristianismo, cristão matando cristão na Rússia. Rússia e Ucrânia. Olha Israel, judaísmo matando islamismo. Muçulmano em Gaza, Líbano, Síria, Iraque, Irã, Iêmen. E também muçulmano matando judeu. Eles nunca vão cumprir a lei do Mashiach. Olho por olho, dente por dente, a lei de Moisés. Mas Mashiach diz: se bater na direita, ofereça a esquerda. Se pedir a capa, dê a túnica. Se mandar andar 1 milha, ande 2 milhas. Essa é a lei do Mashiach. Vença o mal com o bem, não pague mal com o mal. Mas a religião paga o mal com o mal. Eles não têm nada a ver com o Mashiach. Mas eu sigo Jesus. Jesus é um Deus católico, eu sigo Cristo. Cristo é um Deus grego. Você tem que seguir Yahushua Mashiach, o filho de Jeová, o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, o Deus dos Ihudim, dos judeus. Mashiach era da tribo de, se fala Judá, Hebreus 7,14, mas é Iudá, ele era Ihudim, judeu. A salvação vem dos judeus, dos Ihudim. E Yehoanã, se chama de João, o 4º Evangelho, capítulo 4, versículo 22, não? Temos que voltar à palavra original nesta hora. Mas aí está surgindo profetas, né? Que se autoproclama profeta. E quando o homem chega e se diz: eu sou como Zulcarnaim, igual o Mardi aí, o Abdullah falou, eu tenho um chifre no leste e outro no oeste. Eu sou o novo Papa, o sucessor de Simão Pedro, o sucessor de Jesus Cristo, o sucessor de Moisés, o sucessor de Mohammed. Aí as pessoas gostam disso e vão seguir. Autoproclamado profeta, né? Porém você não vê Paulo se autoproclamando, hein? E nem Kefa, quando Cornélio em Atos 10 ajoelhou aos pés de Kefa, que se chama de Pedro: levanta-te, eu sou homem como você, não me adore, não se ajoelhe perante de mim. O final desses autoprofetas que se dizem sucessores de Jesus Cristo, de Mohammed, de Moisés, de Simão Pedro, as pessoas ajoelhando aos pés deles. Será homem adorando a criatura. E quando você lê Romanos 1, Romanos 2, a homossexualidade, o lesbianismo, Paulo diz que a causa disso não é comida transgênera, né? Não é alimento como muitos querem provar. Paulo diz que o castigo de haver tanto lesbianismo, homossexualismo no mundo, é porque os homens pararam de adorar o Criador para adorar a criatura. Pode ler lá em Romanos. A causa da homossexualidade é a adoração, a
a criatura. Você não vê Lady Gaga com todo satanismo, invocação de demônio, cruzes, satanismo, invocação do diabo, com sua abracadraba, sei lá se tá isso, nem vi isso, nem quero ver. Antes Madonna tinha vindo aqui, uma velha, acho que de quase 70 anos de idade também, com seu satanismo. Taylor Swift, americana também, elas vêm todas elas nuas, praticamente despidas. Taylor Swift, Madonna, Lady Gaga, né? A irreverência, a sensualidade, mulheres sexy, mulheres velhas, vêm ao Brasil, acho que não sei se foi 95 milhões, gasta com um show da Lady Gaga. Pra que isso, não? Tudo para invocar os demônios, para fazer os demônios se manifestarem, para amaldiçoar o Brasil, Copacabana, Rio de Janeiro, para depois o juízo cair com força, com grande força, não? As criaturas adorando criatura. Teve até gente que disse que não era um show de Lady Gaga, é um culto. Culto a quem? A Satanás. Um culto ao diabo. O homem adorando o homem. A mulher adorando mulher, mulher e homem adorando mulher, mulher e homem adorando homem. Gustavo Lima também não fica fora, Zezé de Camargo, Leonardo, né? Os cantores também não ficam fora, Anitta, Ludmilla. Depois eles querem saber um pouquinho que há tanto homossexualismo, lesbianismo. Leia Romanos 1, Romanos 2. Por causa que a criatura não adora mais o Criador, e a criatura foram a adorar criaturas, aí vem essa maldição. Esse é o tempo do fim. Simplesmente esse é o tempo do fim. Quando um profeta verdadeiro vem, ele não sai dizendo: eu sou profeta, eu sou Elias. Eu não preguei aqui, onde se chama João Batista, mas é Yehoanã Batista, que o nome não é João, o nome dele em hebraico é Yehoanã. És profeta? Não sou. És Elias? Não sou. És o Mashiach? Não sou. Por que batiza? Porque no meio de vós há um que virá depois de mim, eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Que dizes de tu? Que tu eres? O que falas de você mesmo? Eu sou a voz. Eu só sou a voz do que clama, a voz que clama no deserto. Eu vim endireitar o caminho para Adon, Senhor, Adonai, Senhor meu. Estou endireitando o caminho. Eu vim na frente. Mas você não vê Yehoanã, que batizava no rio Jordão, se autoproclamando. E se ele, que era o precursor da primeira vinda do Mashiach, para os judeus, iudins, para Israel, para o povo hebreu, não se autoproclamou, não se inchou, não tinha o ego grande. O ego grande, não? Isso aí é ser narcisista, ter grande ego. Vai dominar, vai manipular, vai controlar a pessoa. E Yehoanã não fazia isso. Nem ao se proclamar, ele se proclamou: quem és tu? Assim também eu acredito que um verdadeiro mensageiro, um verdadeiro profeta, não vai bater no peito e dizer: eu sou isso, aquilo. Não vê na Bíblia. Nem Paulo se exaltava. Paulo tinha um espinho na carne. Paulo fala que o espinho na carne era um mensageiro de Satanás que batia, esbofeteava Paulo. E Paulo não podia fazer nada. Ele disse que orou 3 vezes a Adon, Senhor, Adonai, e Yehoshua Mashiach, para livrar ele desse anjo de Satanás. E Mashiach Yehoshua não libertou, não livrou, mas apenas disse: Paulo, a minha graça te basta. Eu não vou tirar esse espinho na carne. Eu vou deixar esse anjo de Satanás ficar te batendo, hein? Mesmo preso. Ele vai ficar te batendo, porque isso aí vai fazer você ficar pequeno, humilde, humilhar. E o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na fraqueza. Então não vou tirar. O espinho na carne de Paulo era o quê? Era um mensageiro, um anjo de Satanás que batia em Paulo. Ninguém via, era invisível. Só Paulo, o apóstolo Paulo, via aquilo e não podia tirar. Orou 3 vezes, não ficou orando 10 anos, 20 anos. 3 orações
E o filho do Criador, Jeová, o nome do filho do Criador, Yehoshua, já respondeu a oração e disse, não adianta orar, não ore mais. Deixa isso quieto, deixa isso aí, isso é bom. É bom para você, isso te humilha, isso te faz ficar pequeno, isso não deixa seu ego se inchar. Todas essas pessoas que se autoproclamam isso, aquilo, outro, terminam fracassadas. Olha o Jim Jones. Olha esse Cacô Felipe também, que veio dizendo que é maior do que o William Branham, maior do que Jesus de Nazaré. O fracasso, a queda depois é grande. Quem se exalta vai cair. Nabucodonosor, na Babilônia, não gritou: olha, Babilônia, o reino que eu levantei. Eu edifiquei Babilônia. Eu sou o grande Nabucodonosor. 7 anos. Foi pastar, comer mato, grama, capim. As unhas cresceu, virou um animal, virou um bicho. Para aprender a não ter o ego grande. Nós não devemos nos autoproclamar nada. O homem não é nada. Tu és pó, ao pó tornará. Quem é o homem? Quem é o homem para dizer que é o salvador da humanidade? Quem é o homem para dizer que é o libertador da humanidade? Pó, tu és pó, morre como todos os mortais, tu és pó e ao pó retorna. Então não acredite, não creia em homens que autoproclamam. Um grande profeta, pode dizer que é grande, mas era humilde também. Se levantou na América do Norte, William Marion Branham, pregou dos anos 1933 a 1965, e quando você vê as 1206 fitas dos sermões de William Branham, você nunca vê o William Branham se exaltando, se autoproclamando. Mesmo na fila de oração, quando ele dizia, acredita que eu sou um profeta de Deus? A pessoa respondia na fila, creio, irmão Branham. Irmão Branham dizia, mas um profeta é um pregador, não? Um profeta no inglês significa um pregador, não? Então você não vê o William Branham se enchendo. O irmão Branham deixava, como Yehoanã, que se chama João Batista, deixava a pessoa por si mesmo, se a pessoa tivesse interesse em descobrir que ele era profeta, que ele tinha uma mensagem. Como Yehoanã, que se chama João Batista, Yehoanã Batista, ele permitia, ele deixava por si mesmo a pessoa examinar o que ele pregava, a pessoa ter discernimento, a pessoa julgar se ele era profeta ou não, mas ele não saía batendo no peito, dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo. Nós não somos nada. Eu não sou ninguém. E que você é? Posso dizer que sou um pregador. Posso dizer que sou um mensageiro. Porque os Correios é mensageiro, os entregadores do Mercado Livre é mensageiro, os entregadores da Shopee é mensageiro. Isso aí eu posso dizer. Eu não estou me autoproclamando e nem me exaltando. Você compreende isso? Mas basta uma pessoa vir dizer, eu sou profeta, eu sou fulano de tal, a Bíblia, o Corão, Bhagavad Gita do hinduísmo falou de mim. Eu não vejo o Henrique Cristo aqui no Brasil. Outro dia eu vi uma menina nova, uma mulher nova, menos de 30 anos, largou tudo para ir seguir Henrique Cristo aqui em Brasília. Porque ele disse, o Henrique Cristo diz que ele é Jesus Cristo, é a reencarnação de Jesus Cristo. Ora, então, quando se autoproclama, há esses desmiolados, loucos, esses fanáticos, homens e mulheres fanáticos, que nasceram para manifestar fanatismo. E seguir qualquer um que auto se proclama. Sempre vai causar sensação, emoção. Eles dizem que agora estão salvos, estão convertidos, seguindo a quem nem a Escritura conhece, nem a Bíblia conhece. Não tem nem pregação bíblica, escriturística. Aí você diz, o conclave aí virá o 8º rei, virá o falso profeta, a besta, o anticristo. Gente, o 8º rei, eu já expliquei que os 7 reis, Roma era o 6º, primeiro Babilônia, segundo a Síria, primeiro Egito, segundo a Síria, quarto Babilônia, terceiro Medo-Persas, quarto Grécia, quinto, vamos de novo, primeiro Egito, segundo a Síria, terceiro Babilônia, quarto Medos e Persas, quinto Grécia, sexto Roma. 5 caíram, um existe, Roma, Nero. Até o William Branham diz isso. O 7º, quando vier, durará pouco tempo. E o 8º rei
é uma dessas 7 cabeças. Não tem nada a ver com a Igreja Católica Romana, com Roma papal. Enquanto não começar a construção do terceiro templo, lá no Monte Sinai, no Monte Sião, melhor dizendo, Monte Sião, no topo do Monte Sião, no Monte Moriá, então a coisa ainda não virou para o Oriente Médio. Aí a coisa ainda vai estar aqui na Europa, mas está tudo caminhando para virar para o Oriente Médio, porque a Europa está em guerra, Rússia contra a Ucrânia, Ucrânia contra a Rússia é guerra. Isso está mobilizando a Europa toda, né? Toda a Europa está com medo, os alemães, os franceses, a Inglaterra, a Finlândia, a Noruega, todos os países da Europa estão com medo da guerra se estender e virar uma guerra atômica. Esse conflito não acaba, começou em fevereiro de 2022, já tem 3 anos. Não acaba, mas não acaba mesmo, a Rússia contra a Ucrânia. Isso pode escalar em uma grande guerra em toda a Europa, com bombas atômicas e tudo. Vemos guerra em Israel, aí sim, Israel é o relógio do arrebatamento. Aí a coisa está sendo mexida no Oriente Médio. Vemos guerra na Ásia. Mas esse negócio de conclave, Igreja Católica, esse negócio de Roma papal, novo Papa, você não tem nada a ver, a coisa vai virar para o Oriente Médio. A coisa vai virar para o Oriente Médio. Vemos Donald Trump sacando a espada é guerra contra a Somália, contra o Iêmen, né? Trump vem com espada, né? Eu termino contando o sonho que eu tive com Donald Trump com vaso branco sem tampa, sem fundo e depois virou uma espada, né? É guerra, né? Ele já sacou a guerra na Somália e no Iêmen, né? Mas ele estava no sonho com uma grande espada, é guerra, né? Simplesmente é guerra. Sim, o mundo tem um novo presidente, Trump. O mundo está prestes a ver um novo Papa aí no conclave, né? Estão em votação, mas o quadro vai virar para o Oriente Médio. Porque a Bíblia diz que o Antimachia vai tomar o Egito. Vai tomar aquelas terras lá, vai tomar até Israel, vai invadir até Israel. E quando vai ser isso? Quando que vai virar? Está caminhando para isso, gente. Acredito que quando começar a construção do terceiro templo, ali a coisa já virou para o Oriente Médio, porque na construção do terceiro templo acontecerá o arrebatamento. Quando concluir o terceiro templo, Moisés, Moshe e Elias, Eliahu, os 2 profetas, as 2 testemunhas vêm para tirar os 144 mil desse ecumenismo, a aliança de Abraão, desses acordos aí, do acordo com muitos, né, que o Antimachia, o príncipe, que virá e fará uma aliança com muitos, Daniel 9:27, por uma semana, 7 anos, mas na metade da semana quebrará a aliança, porque para Israel, nas 70 semanas, só resta 3 anos e meio. Portanto, a grande tribulação só vai ser 3 anos e meio. Ele romperá o acordo, Daniel 9:27, na metade da semana, e vai colocar o terror, uma abominação, em cima da nave do templo. O templo nem existe hoje, o que foi destruído no ano 70, mas Israel está preparando tudo para construir. Será que é um judeu que vai construir? Ou será que é um árabe, um turco, um xiita, um muçulmano? Quem vai construir? Eu sei que vai construir. E é esse terceiro templo que marcará que a coisa virou toda da Europa para o Oriente Médio, dos Estados Unidos para o Oriente Médio. Porque a besta, o Antimachia, tem que se sentar nesse templo. Porque quando começar a matar vaca vermelha na conclusão da construção do terceiro templo, profetas Moisés e Elias aparecerão. E como a besta vai se sentar nesse terceiro tempo, vai colocar nos últimos 3 anos e meio a abominação, o terror na nave do templo. Então isso quer dizer que a guerra do Gog, Ezequiel 38, 39, deve ser antes. O Gog, a Rússia, com suas nações aliadas, Fut, Líbia, Cush, Etiópia, Gome,
Bet-Togarma, Meseque, Tubal, numerosas nações do extremo norte, lá no extremo norte, que ao norte está a Turquia, mas lá no extremo norte está a Rússia e diversas nações. Como a besta, entenda o que eu estou a pregar, como a besta vai se sentar no terceiro templo, vai romper o pacto, a aliança, o acordo que fará com muitos por 7 anos, uma semana. Na metade da semana, rompe o acordo e coloca o terror, a abominação em cima da nave do templo, que não existe hoje. Isso quer dizer que a guerra do Gog, no vale do Oberim, ao leste do Mar Morto, Ezequiel 39:11, é antes de Daniel 11. Vai ser antes, porque o Gog vem com Etiópia, Gome, Líbia, vem lutar contra Israel. Mas a besta, Apocalipse 16, quando as águas do rio Eufrates se seca sob a sexta taça, a besta, o falso profeta e os reis do Oriente vão a um lugar chamado Magedon lutar contra o Cordeiro. O Gog vem lutar contra a nação de Israel. São duas guerras. Então eu vejo que o Gog é antes, até porque a guerra do Gog, Israel vai gastar 7 meses enterrando cadáver. Israel vai gastar 7 anos queimando as armas da guerra do Gog, né? Não é Gog e Magog. Gog e Magog é depois do Apocalipse aliás, é depois do milênio, lá no Apocalipse 20. Vai juntar dos 4 cantos da terra, né? William Brandt diz: Satanás estará aguardando a ressurreição das suas vítimas, as matérias que estão no inferno. Mas essa de Ezequiel 38, Gog, não é com nações dos 4 cantos da terra, não. É muitas nações, mas não é todas. E vem do extremo norte. Já o Armagedon, que é Zacarias 14, versículo 2, está dito: e Jeová disse: eu vou reunir todas as nações para lutarem contra Jerusalém. A cidade será invadida, as mulheres violadas, metade da cidade irá para o cativeiro. As casas serão saqueadas. Aí é o Armagedon, porque os 3 espíritos de sapo, um sai da boca do dragão, da besta e do falso profeta, vai chamar os reis do mundo para vir a um lugar chamado Armagedon, aí ao norte de Israel, na cidade de Nazaré, lá, próxima à cidade de Nazaré. São 2 guerras. Essa que eu estou pregando aqui, Daniel 11, aí já é a última, é o Daniel 11, Daniel 12, Zacarias 14, aí é o Armagedon. Aí é a última guerra. Antes tem a guerra do Gog, né? Agora, ao longo de 2024, 2023, né? Isso tudo depois que o Cacu me expulsou do cacuísmo, né? Eu venho tendo sonhos, né? Quem sabe até visões noturnas, né? Porque quando você está acordado e vê algo na madrugada, aí não é sonho. Sonho é quando você está dormindo, suas faculdades, você dormiu, né? Então, seu subconsciente vê coisa. Mas quando você está acordado aí, eu posso dizer que é visão noturna. E então, 2023, eu vi algo. 2024, vi algo em abril de 2023. Vi algo também em 2024, julho. Em agosto eu vi outra coisa. Vi outra coisa em dezembro de 2024 e mês de novembro. Eu vou vir de trás para frente, mostrando o que eu vi, né? O que eu acredito que vai acontecer. De trás para frente, né? Começando com novembro, 4 de novembro de 2024, um dia antes da eleição nos Estados Unidos, eu vi que o Trump ganhava a eleição, mas ele estava com um vaso branco. Sem tampa e sem fundo, tentando resolver esse problema, não conseguia, ele estava perturbado e aquilo virou uma espada, né? Então, isso significa que ele vai tentar trazer a paz, mas não vai conseguir, né? Nós estamos no tempo do fim, não adianta tentar trazer paz. Haverá guerras e rumores de guerra. Mas quando o anti-Mashiach vier, vai haver paz, falsa paz, aí sim. O anti-Mashiach fará um acordo com muitos, mas a paz que ele vai trazer é só 3 anos e meio, é por uma semana. Na metade da semana ele romperá, quebrará o acordo.
Aí vai cumprir o que Paulo diz, quando em 1 Tessalonicenses 5,3, quando ouvires dizer que há paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição. Mas esses Estados Unidos aí, isso aí traz a guerra, né? Vende armas, bota armas em Israel, armas na Ucrânia, é o maior vendedor de armas e bombas do mundo, aviões de guerra do mundo, né? Haverá uma falsa paz? Sim. Daniel 9:27, fará um acordo por uma semana, 7 anos. Na metade da semana, quebrará o acordo. Aí virá, depois de paz, dizer que há paz e prosperidade. É até a mensagem do Jared Kushner, genro do Trump, né? Com os acordos de Abraão, ele quer trazer paz e prosperidade para o Oriente Médio. Mas sobrevirá a repetida destruição. Então eu vi isso, 4 de novembro. Depois, em 3 de outubro de 2024, eu vi aquele homem com cara de árabe que matava alguém com a espada cristã reta e que veio atrás de mim e eu repreendi e ele me deu, mandei ele me entregar as espadas, ele me deu 2 espadas, uma cristã e outra islâmica, assim, curvada. Prestei bem atenção. Eu acho que isso aí é esse Mardi que chegou, né? Essa doutrina dele. Eu chego a pensar que é isso aí, né? Porque ele entregou 2 espadas. A reta era dos cruzados, do cristianismo. A que faz uma curva é do Islã. Depois o que vem foi um sonho. Em 2 de agosto de 2023, onde se falava do arrebatamento, né? 2024, né? 2 de agosto de 2024, né? No sonho eu vi um homem saindo de trás de uma nuvem, depois saía 4 grandes anjos, desses 4 grandes anjos saía milhares e milhares de anjos, igual pingo d'água assim, e tudo finalizou, alguém disse assim, é o arrebatamento, mas aquilo se finalizou quando eu vi o planeta Saturno, os anéis. Vi o planeta Saturno, os anéis de Saturno e finalizou. Também em 25, estou terminando, 25 de julho, eu tive aquele sonho que um homem velho carregava em sua cabeça a Arca da Aliança, mas eu não estava a entender como que um homem sozinho, que na Bíblia era os levitas, né? 4 ou mais homens que carregavam a Arca da Aliança no ombro. Porém, esse homem velho, barba branca, cabelo branco, estava carregando a Arca da Aliança de Israel. E eu não estava a entender como que aquilo ele podia carregar sobre a cabeça dele. Aí o celular tocou, mas o celular não era meu, era desse homem velho que estava carregando a Arca da Aliança. E eu ouvi alguém falar em inglês, tentando contactar com ele, mas eu não conseguia entender nada em inglês, mas eu respondi em espanhol, eu não conosco. Eu falei, eu não conosco, e eu estava com o celular desse homem. E alguém, quem falava inglês era uma mulher, e um homem começou a falar espanhol comigo, e eu falava em espanhol com ele, né? E o último sonho, eu vim de trás para frente, foi em 2023, se a data estiver certa aqui, foi 3 de abril de 2023, onde eu sonhava que as pessoas estavam usando máscara contra a radioatividade. Significava que um elemento atômico ou elementos nucleares radioativos estavam no ar, na atmosfera da Terra. Eu estou vindo de trás para frente. Veja que a radioatividade ela vem depois desse homem com a Arca da Aliança. Ela vem depois do arrebatamento. Então está aqui, com isso aqui dá para ver esse cronograma das coisas, né, que estão acontecendo hoje na Terra e que vão acontecer. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe. Devemos vigiar, orar, mas não só vigiar e orar. Colocar as vidas em ordem, nossas vidas em ordem, aliar com a Bíblia, abandonar tudo que é errado, tudo que é pecado, se aliar com as Escrituras. Deixar o que está escrito na Bíblia regular. Colocar a sua vida em ordem. A Bíblia diz isso? Diz que a mulher tem que usar o véu em público, cobrir a cabeça, o cabelo.
na rua, no supermercado, então usa. Diz que é para usar túnica, então usa. Diz que não é para pagar dízimo, então não pague dízimo. Diz que é para saudar com um beijo santo, ósculo santo, então saúda com o ósculo santo. Diz que o nome que salva é em hebraico Yehoshua Mashiach, então seja batizado em nome de Yehoshua Mashiach para a nossa salvação. Amém.